O esquerdista, eu não sei se os três são comunistas, mas dois eu tenho certeza que são, foram no podcast para falar como é que a China virou um exemplo econômico para o mundo inteiro, que a galera, que os países devem seguir, né? E para se desenvolver economicamente aí. Vamos ver qual que é a opinião deles sobre isso, hein? Pro pobre, a melhor chance que você tem de sair da tua vida é estudando. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, isso não é garantia de nada, não. Nossa, mas concordo aqui. Já comecei concordando. Cara, se a pessoa é pobre, assim, tem várias maneiras, mas talvez a maneira um pouco mais garantida de ela ascender ali socialmente um pouquinho, né? Cara, é estudando. Não tem muito, não tem muito, sim, não tem muito o que falar, né? E nem sempre é garantido. Às vezes você estuda, né? Mas com certeza vai estar melhor do que o estágio que você tava ali. Então a tendência para quem estuda é a melhoria É sempre. só a melhor chance. Sim. Mas, para você fazer isso, se você chegar lá, se você passar num concurso, ou se você conseguir mudar de vida, isso não é necessariamente uma questão somente sua individual. O contexto que você está faz toda a diferença. Então, existe um sistema, existe uma realidade em que ela é profundamente desigual, que ela não dá oportunidade para todo mundo, e ela foi feita para ser assim, só que ela foi feita também ideologicamente para te dar a ilusão de que todo mundo vai poder chegar lá. Tem um filme que eu gosto muito do chileno, chama Novo, você já viu esse filme? No. Que fala do plebiscito do fim do Pinochet. E o Pinochet, ele é o grande marco, assim, do neoliberalismo, né? Inclusive uma curiosidade, né? O Chile é o maior produtor de cobre do mundo. A empresa de cobre do Chile continuou estatal na mão do Pinochet, empresa que foi estatizada pelo Salvador Allende, fica essa informação. E aí, porque a história, a realidade sempre é muito mais complexa do que essa galera fala, assim. E aí, tem uma fala no final do filme, no final não, tem um momento ali que os ministros, os conselheiros do Pinochet estão conversando no filme, e tem um cara que ele fala uma coisa que eu nunca esqueci, assim, eu nem sei se isso foi uma conversa real, mas essa fala dele, que ele fala, olha, você criou um sistema em que todo mundo tem a ilusão que vai poder ficar rico. E a gente sabe que nem todo mundo vai poder ficar rico. Mas a gente precisa alimentar essa ilusão de que todo mundo vai chegar lá. De que todo mundo vai chegar lá para eles continuarem girando a roda para poder chegar lá. Só que aí é o problema. Você vai girando a roda, uma hora tu vai cansar. Você vai falar, não tá dando certo. Porque acho que a grande questão aonde a comunicação desses coaches ou dessas pessoas conseguiu pegar na veia do público em geral é de justamente oferecer uma esperança de mudança, né? E isso é muito mobilizador. Eu acho essa que é a explicação do grande sucesso por trás desse tipo de articulação, né? E aí... É uma coisa que, assim, ó, os coaches não falam pra galera, a galera mais liberal não fala pra ninguém isso, mas, cara, ó, eu era uma pessoa... Começa o papo, né? Eu era uma pessoa igual a você, meu querido. Eu morava ali, não sei aonde, minha casinha, meu não sei o quê. E olha onde eu tô hoje com a minha Ferrari, minha Lamborghini, minha não sei o quê, minha não sei o quê, minha não sei o quê. Cara, assim, ele ter feito isso mostra que é possível? Mostra que é possível. Porém, não quer dizer que você também vai conseguir chegar lá. Não quer dizer que com certeza você também vai conseguir chegar lá. Você pode ir se colocando em situações que vão aumentar a probabilidade disso acontecer, mas não é garantido. Eu não sei se vocês já viram, quer ver? Tem um livro, eu vou colocar ele aqui na tela pra gente ver junto aqui, ó. Chama O Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado. Ó, esse livro aqui, tá? Pode comprar ele com qualquer capa aqui. Olha lá, ó. O Andar do Bêbado é um livro que nos ajuda a questionar nossas percepções sobre o acaso e a reconhecer o papel da aleatoriedade em nossas vidas, além de oferecer ferramentas para uma melhor compreensão do mundo e para decisões mais racionais. Cara, isso aqui é o seguinte: esse pessoal que acha que sucesso é matemática, como diz, tem receita para sucesso, tá muito enganado. É muito mais aleatório do que se pensa. Um cara desse que saiu de onde você saiu e chegou hoje onde tá, com bilhões de dólares na conta. Cara, esse cara, ele podia ter um dia ali no meio do seu crescimento sofrido um acidente, perdido o movimento.
Esse cara, ele podia ter... Cara, podia ter acontecido 1 milhão de coisas com ele e não aconteceu. As coisas foram acontecendo pra ele, inclusive as ruins. De uma maneira que levou ele até lá. O que não quer dizer que você mesmo fazendo exatamente as mesmas coisas que ele fez vai conseguir chegar lá também. É muito bom que isso fique claro. Então, o vídeo é sobre China, mas eu quis abrir esse parênteses aqui sobre a vida, porque é interessante, né? Eu gosto de, como diz, de às vezes deixar umas verdades aí pra vocês, né? Que eu também passei muito por isso há um tempo atrás, né? E de achar que não, que tudo é possível, a culpa é... Se eu consigo, o mérito é meu, mas se eu não consigo, a culpa é minha. A chance de você viver com culpa é muito maior do que com viver essa vida doida que eles vivem aí. Porque, assim, não é todo mundo que vai chegar lá, obviamente, né? E o sentido da esquerda nos últimos anos na internet foi de justamente conseguir prover esse lugar importante da mobilização e prover, além dessa esperança, também as ferramentas e os instrumentos para analisar a realidade da maneira como ela se apresenta. Que é isso, o grande objetivo, um dos pontos centrais assim, para o neoliberalismo ter conseguido operar, e isso é uma frase inclusive da Margaret Thatcher, né? Que não devemos só mudar a economia, devemos mudar os corações e as mentes. Ah, vem dela? Vem dela, sim. Se eu tenho 97% de certeza que vem dela, e 3% da minha margem de erro. Daí o VAR vai ser chamado agora. Escolhe uma frase qualquer e fala Margaret Thatcher no final. Com certeza um neoliberal disse isso. E aí ela tinha muito dessa perspectiva, e isso sempre esteve presente no pensamento dos neoliberais. Do Hayek, do Mises, taranana, que era importante você criar e moldar uma nova humanidade, moldar um novo homem. Por isso que hoje a gente vê que o neoliberalismo ele se aplica nas políticas, então na privatização, no corte de gastos, nessa relação sempre, por exemplo, hoje, passou outro dia uma propaganda do governo federal que falava para a pessoa começar a investir a sua aposentadoria porque ela rende muito mais que a poupança. E aí, no primeiro momento, você pode achar isso interessante. Só que isso significa que um governo pretensamente de esquerda está dizendo para o trabalhador que ele precisa investir para garantir o futuro dele e que ele não depende mais do trabalho, que ele agora depende de um investimento. E é claro, a gente sabe que, especialmente para quem é da classe trabalhadora, que você precisa poupar, guardar dinheiro, porque não está fácil, né? Nunca foi fácil e agora menos ainda. O Só governo que se desautoriza em termos de previdência social, né? é isso. Em tese era para ser uma grande poupança coletiva para você distribuir para os Mas é que mais se idosos. aumenta a pejotização, esse monte de MEI, É. não vai ter nunca resolução Exato. para a É questão isso, da mas previdência. esse é o problema, porque os caras não fazem o enfrentamento que tem que ser feito. E aí você tem esse papel do neoliberalismo como um atuante nas políticas de Estado. E como que ele faz política de Estado? Pô, pro Pinochet ir lá e conseguir privatizar as empresas, pra Thatcher fechar as minas de carvão, pro Reagan bloquear a greve dos controladores aéreos de 82, os caras mandaram polícia, mandavam exército. Tipo, era o Estado presente nessa ação, né? Da mesma Era maneira que o Estado... Milei está fazendo hoje na Argentina. Exato, os então, tipo, aposentados. é isso. Essa atuação do Estado, ela acontece tanto pela força de repressão, quanto pelos mecanismos educacionais, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem a aprovação no Brasil do novo ensino médio. Uma promessa que, inclusive, do governo Lula, que iria reverter a aprovação, não reverteu, fez algumas alterações, mas manteve a base. E aí você tem no novo ensino médio, como base curricular central, que é tudo aquilo que vai organizar o que os alunos vão aprender na escola pública do Brasil, matérias de empreendedorismo, matérias de educação financeira, mas nessa perspectiva do coach, e não de uma perspectiva de poupança, de economia doméstica, que, né, pensando assim, poderia ser uma solução de mediação nesse sentido. Ah, não, mas aí aqui eu discordo. Não, essa questão de... Bom, empreendedorismo, beleza. Eu não sei se o que o aluno vai aprender ali na escola é uma coisa que vai realmente mudar tudo, tal, assim, é mais uma ideia de barraca de limonada mesmo dos filmes dos Estados Unidos, sabe? Não que não seja ruim, eu acho que tem que ter sim, tá? Mas a questão de você ter aula sobre questão financeira, né, investimento e tudo mais, cara, isso é muito importante. Muito importante. Eu fui aprender sobre isso adulto já, cara. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E hoje tem aluno no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano que tá ouvindo falar sobre investimento, como que funciona. Não sei se está aprofundando tanto, mas ali como que funciona uma ação, né, e tudo mais. Então, aqui eu discordo. Eu acho que é importante saber porque, ok, o mundo ideal, lindo, maravilhoso, seria que ele não precisasse disso. Ele tivesse uma aposentadoria justa. Mas não é o que vem se desenhando. Daqui a pouco a galera vai se aposentar com 120 anos e aí o cara vai
e a expectativa de vida vai estar em 80. É igual a lei dos sexagenários. Expectativa de vida em 35, depois de 60 você era libertado como escravo. Então, assim, é meio que isso. Então, eu acho que tem que... Eu acho que até pra uma proteção mesmo. Ó, se protege aí, tá? Beleza. O que o governo... Eu concordo na primeira parte. O governo tá assinando um atestado de incompetência. Mas é melhor que ele assine seu atestado de incompetência e apresente uma outra alternativa do que assine seu atestado de incompetência e deixe a pessoa continuar sem informação sobre isso. Você tem uma dinâmica educacional que vai ensinando cada vez mais esse aluno, essa pessoa, de que ele é um empreendedor de si mesmo. E aí é o que o Krepp falou também. Essa lógica ela vai se transformando numa individualização total. Porque a gente não é mais trabalhador, né? A gente não tem mais um vínculo de classe. A gente tem um vínculo empresarial. Trabalhador se ajuda no sindicato, na organização, na mobilização. Empresa faz o que entre si? Concorre. Não, eu entendo que pela visão dele é algo bem prejudicial mesmo, né? Nesse sentido de organização, né? Mas fica aí... Concorre. E se ela não conseguir se sobressair às demais empresas, o que acontece? Ela falha, ela quebra. Aí você imagina a pressão 24 horas por dia de você cada vez mais ser capital de si mesmo, né? Empreendedor de si mesmo, você mesmo virar um homem empresa, né? Como eles gostavam de falar. Então, mas aí, aqui eu acho que eu tenho uma observação para fazer. Por exemplo, não é ruim que você instigue isso, o surgimento de empresas, de empresários individuais, e que depois, eventualmente, a ideia é tentar crescer mesmo. Não que seja muito, muito provável isso no Brasil, mas assim, eu concordo pela parte da precarização de deixar as condições de trabalho precário. Então, irmão, a empresa é tua, você trabalha quando você quiser. A empresa é tua, você trabalha quando você quiser. Essa frase escondida nela tem: você vai trabalhar 16 horas por dia, mal vai tirar um salário pra você, vai morrer de trabalhar igual um louco e tal, e não vai ter férias, e não vai ter não sei o que, não vai ter não sei o que, não vai ter não sei o que. Não tem 13º, não tem nada, entendeu? Pela questão de precarização dos direitos, sim. Mas pela questão de saber que é uma alternativa possível, caso eu não queira, caso eu não possa, caso eu não consiga trabalhar, é uma alternativa possível? Só que a gente sabe que o que ele tá falando é uma coisa verdade, a gente sabe que vai pra esse lado da alienação mesmo, né? E vou trabalhar quantas horas eu quiser, faço porque eu trabalho quantas horas eu quiser, e tudo que deixa pra trás de direito simplesmente não existe. E aí você tá na iminência constante da fome, do desemprego, do desalento. Só que ideologicamente o que eles vão dizer? Eles vão dizer que você é um prestador de serviço, que você é um cara que está concorrendo, que você tem todas as ferramentas para chegar lá e te dizer que você tem capital, mas não tem. E aí quando você falha, você é o culpado, né? Sim. E isso é uma coisa que Ou é o cíclica, Estado. né? Nesse caso, às vezes, é o o Estado te Estado, né? atrapalha, a culpa é sua. A culpa é sua. Então, eu não tô entendendo como é que eles vão fazer pra esse assunto chegar em China. Beleza, vamos lá. Mas o o Estado Estado é o te culpado, atrapalhou. ele tem que sair do teu caminho, e aí você vai criando essas E antigamente, ilusões, lá né? na época do liberalismo, eles diziam que o fracasso era problema da vagabundagem. Né? Ainda hoje falam, né? Hoje eles trocaram esse termo, mas quer dizer a mesma coisa. Sim. Hoje é porque você não empreendeu, que você não Sim, pensou fora da sim. caixa. Você não é mais um O vadio, problema é sempre né? você. E isso produz, na geração Z, uma grande desilusão. E aí eu quero fazer uma provocação aqui. Qual é o único lugar do mundo onde a geração Z não tá tão desiludida? Qual é o único lugar do mundo que os mais Chegamos. jovens estão tendo acesso à casa própria? Chegamos onde Aí a deveríamos gente tem que chegar. pensar, os únicos lugares que a gente encontra isso são aqueles lugares que não seguiram a cartilha neoliberal. Né? Hoje, a casa própria na China não é um problema. Isso não é um problema para a sociedade chinesa. Eles fizeram um processo grandioso de urbanização da sociedade e você não vê favela. Você não tem um processo de favelização. Você tem um processo de planejamento. Então, assim, eu não quero entrar aqui na discussão do socialismo ou não na China. Agora, o que a China faz é diferente, com certeza, do que foi a proposta neoliberal e do que os países de renda média fizeram. O Brasil e a China tinham mais ou menos... O Brasil, aliás, era superior à China em termos de indústria no início dos anos 80. Nós seguimos a cartilha neoliberal. O que aconteceu com a gente?
A gente diminuiu o Estado, a gente diminuiu o funcionalismo público, né, proporcionalmente. E qual foi o resultado disso? A China fez o contrário. A China roda déficits fiscais há mais de 20 anos. A China aumentou o espaço do Estado. A China coordena completamente a sua economia, com planejamento estatal, com participação em todas as principais empresas, com compra governamental, incubando empresas e com o objetivo de ganho de escala global. E hoje a China, que nem eu costumo dizer, ela é imboicotável. Então, assim, parece óbvio que o modelo neoliberal faliu. Tanto é que os liberais estão há 20 anos dizendo que a China vai quebrar e estão há 20 anos quebrando a cara. Os menos safados já não dizem mais que a China vai quebrar, porque eles já cansaram de passar Eles vergonha. agora falam que ela cresceu justamente porque ela fez o que eles falaram que era pra fazer. Eu né? acho que nesse Que ponto, também é a nova onda agora. Não sei se o Humberto já viu essa. Com certeza. Não, cara, dá vontade de pegar o vídeo dos canalhas de 10, 15, 20 anos atrás falando que a China ia quebrar, que o que tava fazendo era insustentável, que não sei o que, ano que vem a China quebra, ano que vem a China aqui, a China só trabalhando, sacudida, e vai. Ô, cara, hoje, a segunda maior economia do mundo, dá vontade de pegar o vídeo dos caras, começar a divulgar na internet os canalhas, analistas de... Nossa. A gente nem viu fala uma nada. hoje muito boa também, o cara falando que a Costa Rica é mais rica que a China. Eu vi que você comentou isso lá Mas que é também. melhor ser cego, mano. E na aí os boa, caras, né? eles Na boa. acham, né? Eles tentam criar esses espantalhos, né? Então, eu acho que Que é, o que a não, China cresceu tá porque fazendo implicou aqui, sim. pro mundo todo traz esperança, Vilela. Não clicou porque deixou o capitalismo entrar. Eles acham que o fato da China vender e negociar as coisas com outro país ou vender as coisas pro mundo, isso aí é capitalismo. Irmão, isso aí é mercado. Quando o capitalismo nasceu, já existia esse negócio de mercado, vender e comprar coisas pros outros. Muito tempo. O capitalismo não é mercado. O mercado já existia, velho. A gente precisa dar esperança pro jovem. Eu não tô dizendo que a gente tem que emular a China, repetir a China no Brasil, até porque isso é impossível. Impossível. Mas Não o tem- exemplo não dá pra da copiar. China serve pra nós dizer assim, viu? Tem como. Mas é pra desmentir Se certas eles premissas, encontraram um né? caminho, nós também podemos E aí eu acho que encontrar. parte da nossa tarefa de comunicação, pô, de chegar, apresentar o... A gente não tem a mesma realidade da China. Nem Mas Não, o que a gente, então, mas o que a gente pode aprender com eles e implantar aqui dentro da nossa Tem realidade? muita coisa. Por exemplo, Bastante coisa. Aí, só que assim, primeiro tem que estar afim. Quem tem que estar afim? Quem toma as decisões. Aí vai entrar. Perdão. Tem que estar presidente, tem que estar deputados, tem que estar. Porque politicamente que a gente vai começar a mudar isso. Ou vamos cada um, né? Fazer sua parte, como se diz. Então não vai acontecer. Então. E aí? Como é que vai ser? Né? a gente teria que ter melhores regras fiscais no Brasil que permitissem o crescimento. Hoje o Brasil tem uma regra fiscal que impede o Brasil de crescer. Pra você ter uma noção, o Brasil cresceu agora no governo Lula coisa de 3% ao ano. Pouquíssimo. É pouco, mas já é bem mais do que a Já gente é vinha mais do crescendo que no período Temer e Bolsonaro, Que que crescia era- 1%. Crescia 1. Tá? O Brasil pode crescer 7, 8, 10. Quanto que a China está crescendo? Hoje, sim. Diminuiu um 5, pouco, 6, né? mas ela cresceu muito tempo, É, 10, mais 10, 10 é. e tal. A Mas qual é o economia ponto? crescer 10. Quando o Brasil cresce 3%, 3 anos seguidos, nós começamos a ter um problema de mercado de trabalho. Porque como o Brasil está proibido de investir, começa a haver um crescimento da economia, a economia começa a aquecer, você começa a ter dificuldade de encontrar mão de obra no Brasil. E aí, com a pressão do mercado de trabalho, começa a haver uma aceleração no preço dos serviços e no salário do trabalhador. Isso também é computado como inflação. Ou seja, se o Brasil crescer 3 anos 3%, sem reformas estruturais, ele tem que parar de crescer. É o limite do Porque modelo. começa a haver inflação de demanda. A inflação de demanda ela não chega assim de uma vez só para tudo. Ela vai atingindo gargalos estruturais que vão começar a indexar outros preços. Cara, isso é muito complicado. Eu vou tentar ser mais didático. Por Os favor. salários são indexadores na economia. Como assim? O reajuste dos salários faz com que outros preços também sejam reajustados. Impactados, claro. Então, o que acontece? Quando há um aquecimento do mercado de trabalho, começa a haver uma recuperação dos salários. A última ata do Copom, mais ou menos diz isso. Mais ou menos não, diz isso. Que o problema Foi. todo está onde? Está no mercado de trabalho.
Então o que acontece? O Brasil cresce 2 anos 3%, no terceiro ele tem que crescer 1%. E foi isso que Senão ele aconteceu não- agora, porque senão ele vai ter Aconteceu inflação. Colapsa. Ah, Vai ter inflação. E aí o que acontece? O Banco Central, ele não tem instrumento nenhum e ele tem um mandato onde ele só persegue a inflação. Então pensa lá no Galípolo. Porra, cresceu 3%, depois cresceu 3%. Se o Brasil crescesse mais 3% esse ano que passou, que aumenta agora... mais a taxa de juros. Aí que tá. É, A taxa de juro é o remédio que eles têm para fazer o Brasil crescer menos. Então, é isso que eu tô falando. Exato. Aí o que acontece? O Brasil... Mas é tipo assim, é muito simples, gente, ó. Eu subo a taxa de juro pra caramba. Pô, eu tenho meu dinheiro, eu tenho um dinheirão guardado. Muito dinheiro. Aí eu falo assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou abrir empresa, vou trabalhar, vou passar raiva, aguentar a molação dos outros. Eu não, cara, no Brasil pagar 1% ao mês em cima desse dinheirão que eu tenho guardado. Olha o tamanho da taxa de juro. Eu ponho lá, esse dinheiro me rende 1% ao mês sem eu ficar deitado lá em casa. Aí eu deixo de abrir a minha empresa. Aí eu freio esse crescimento. Por que eu freio esse crescimento? Tem um outro jeito de olhar isso aí. É um jeito mais malvado, mas existe. Eu freio esse crescimento por causa que, cara, vamos pensar. Se eu diminuo a taxa de juros, então não está compensando investir. Qualquer empresinha que eu abro ali, qualquer coisa que eu abro, faz o meu dinheiro render mais do que ficar o dinheiro guardado. Então eu começo a abrir. Aí eu começo a abrir, eu começo a gerar um monte de emprego. Aí eu gero um monte de emprego. Aí tem emprego pra caramba. Aí imagina chegar num momento onde tem mais emprego do que gente empregada. Aí sabe o que vai acontecer? A galera que trabalha vai começar a escolher emprego. A galera que trabalha vai começar a escolher emprego. Vão começar aí aonde? Gente, no mais óbvio que existe na face da Terra. Não é ganhar bombonzinho no Natal. Não é ganhar cesta básica. Não é ganhar panetone ou... como é que é? Uma unidade de bombom, sonho de valsa, na Páscoa. Não é isso. É salários melhores. Salários melhores. Aí eles vão buscar trabalhar só onde tem salário bom. Aí, quem tem salário bom consegue pagar, e a galera que não consegue pagar já começa... O pessoal não entende aqui. Por mais malvado que isso pareça, precisa haver um desemprego. Porque senão o capitalismo quebra. Você precisa receber um salário horroroso. E senão, diminui o lucro das grandes empresas. É isso. Não aconteceu isso com um programador há pouco tempo atrás? Pandemia, precisou daquele mundo de programador. Oh, meu Deus. Irmão, você consegue ligar o computador? Consigo. Então vem aqui ganhar $5.000 num trabalho. Pode vir pro Canadá, tem casa pra você, tem não sei o quê. Cara, passou a pandemia, acabou esse Huawei todo. Irmão, vamos regular isso aí. Um monte de empresa mandando gente embora de propósito. Encheu de desempregado. Então você ganhava 10 mil e você foi mandado embora. Aí te mandaram embora, beleza. Aí, chama lay off. Que chama isso. Mandaram embora. Aí, o que acontece? Te recontrata pessoas para a mesma vaga que a sua por 5 mil. Esses outros 5 mil, vai contratar 2 pessoas para fazer o que você fazia? Não. Contrata uma pessoa para fazer o que você fazia. Normal. Pode ser até você se quiser voltar. Não tem problema. A questão é, eu aumento 5 mil no meu lucro. Empresa é feita para dar lucro. É isso. Hoje tem uma taxa de juros pornográfica. Pornográfica, que é inclusive contrária às próprias métricas do Banco Central, que eu discordo. Por exemplo, o Banco Central aqui no Brasil ele trabalha com uma ideia de juro neutro, que é arbitrário. O que seria o juro neutro? Seria aquela taxa de juros que não acelera a inflação, né? Que seria alguma coisa em torno de 6% de juros real no Brasil. Eu discordo desse dado, tá? Mas só para dizer que isso existe no Banco Central. Eu acho que isso é arbitrário. Veja, hoje nós temos 10% de juro real. Quer dizer, tem no mínimo, segundo os cálculos do próprio Banco Central, margem de 4% para cair a taxa de juros. No entretanto, não vai cair. Porque se cair, hoje o que vai acontecer? Você vai jogar mais pressão no mercado de trabalho e isso vai acelerar a inflação. O Banco Central hoje ele tem uma meta só, que é a taxa de inflação, que está estabelecida em 3,5%, podendo chegar 3%, podendo chegar a 4,5%. 4,5%. Podendo chegar a 4,5%. E o que acontece? A nossa estrutura produtiva ela não comporta uma inflação de 3%. Nós nunca tivemos isso na história. Entende? E isso é comum dos países de renda média, que a gente chama. Então, qual seria a solução? Uma das, eu tô aqui simplificando bastante, mas pra gente ter papo de podcast aqui. Seria a gente fazer reformas estruturais que permitissem que o Brasil crescesse mais sem pressionar a inflação. Pronto! Simples. Simples, tranquilo,
fácil de entender. É isso. Reforma estrutural. Meu irmão, tamo crescendo. Aí precisa. Nossa, é que tem muito emprego pra pouca gente pra trabalhar. Ó, melhor educação. Vamos investir mais. Vamos fazer mais mão de obra qualificada. Vamos colocar essa galerona pra trabalhar em indústria e tecnologia, que é coisa que dá mais retorno financeiro pro país. Que vai desequilibrar nossa balança comercial com outros países aí fora. É o básico, né? É o básico que se sabe que precisa ser feito. Só que política é, antes de qualquer coisa, interesse. Interesse. E aí, movido por interesse, muita bizarrice acontece. Já era pra gente ter carro, tá produzindo carro elétrico na década de 70, a gente sabe. E não aconteceu, porque não era do interesse de, né, algumas pessoas. Já era pra gente muita coisa. Era pra gente ter muito mais linhas de trem no Brasil. Mas e as montadoras de carro? Iam vender carro pra quem se a gente andasse num trem de qualidade aqui no Brasil? Não, então deixa trem pra lá, esquece isso. Vamos tochar carro. Ah, mas carro é mais acidente, polui mais, precisa fazer rodízio, não interessa. Carro, quero vender carro. Não interessa, vai ficar fazendo trem, larga muito ser bobo. Governo, vem cá. Para de fazer trem. É carro. Entendeu? Então, é isso.